Estamos de volta, último bloco do Antenados na Geral para todo o Brasil. Você pode participar conosco, mande a sua pergunta para a gente. Deixa eu levantar uma coisa que eu acho que o Bispo Ronald falou desde o início. Falou, André, interpretações bíblicas ou o que é passado em púlpito ou liderança, a gente sempre vai ter coisas que vão contrárias e tudo mais. O que me preocupa, e você citou no começo, é quando a gente começa a ter literatura ou, vamos lá, versões bíblicas ou traduções bíblicas que já vêm com algum tipo de texto tendencioso, porque aí... Porque um crente ainda, poxa, não estou concordando com aquele que está falando, deixa aí na Bíblia. E o cara lê e o Espírito Santo de alguma forma... Agora, quando você começa a escrever ela de maneira tendenciosa... O próprio texto bíblico condena isso no final. Quem adiciona ou tira essa palavra... Poderia citar até uma coisa bem simples, que não é uma coisa tão séria, mas vamos dizer o movimento pentecostal com não pentecostal. E que são importantes todos os dois. Mas alguém fazendo uma tradução tendenciosa, ela já pode chegar ali e levar tudo para o texto bíblico para o lado pentecostal ou não pentecostal, dependendo. Eu estou usando uma coisa bem que as pessoas entendam. E isso aí é aquilo que eu falei. Não teria nem tanto problema, porque não é fundamental. Né? Mas há situações que são doutrinas bíblicas fundamentais, imutáveis, que não pode mudar. E homens estão mudando essas doutrinas na forma tendenciosa para privilegiar a sua igreja, ou o seu pensamento, ou até para se proteger, né? Se proteger porque ele tem uma vida, de certa forma, não está boa a vida, mas ele consegue colocar ali texto que venha trazer aquilo para respaldar... Livra a cara dele. Para respaldar o procedimento dele, dizer, não, isso aqui está aqui, está vendo? Está aqui na Bíblia. E se é a tradução dele mesmo, e como é que fica? Então, essa situação ainda é pior. Quando se falou lá no início sobre... existem pessoas que realmente têm dificuldade, sabem pouco, isso é verdade. Mas essas pessoas, isso aí não é o pior de tudo, porque Deus tem misericórdia dessas pessoas que têm pouco estudo, que um pastorzinho que está ali interpretando, que interpretou errado, sem maldade. Deus tem misericórdia, faz até que a palavra dele chegue a outra pessoa certa, mas esses tendenciosos, esses que vêm com maldade, esses aí eu creio que terão um julgamento muito sério do Senhor. Bispo Ronald, veja só, o irmão simplesinho, que tem um monte aí, e são respeitáveis, né? O Bispo Hermes aqui até colocou, bem colocado com relação à questão de que cada um vai ser cobrado no seu nível de discernimento. Eles são respeitáveis, como me exigiram também, que não jogasse bola, que, enfim, uma série de coisas, quando eu fui criado, e eu respeito, e eu sei que Deus irá honrar. Eles não jogavam. Isso, é aí que eu ia chegar. Havia uma coerência. Aí é que eu ia chegar. Ó, se ele falar, você tem que usar calça comprida, eles usam. Você tem que usar manga comprida, eles usam. Eles acreditam naquilo. Então, exemplo. Agora, o camarada faz uma... Atenção, gente, conduz o povo a fazer uma série de coisas que o povo nem sabe se eles fazem, ou em princípio não fazem, tá certo? Isso é incoerência. Então, quem é simples, quem exagera por zelo, olha, esse aí merece o respeito. Esse merece, porque ele deixa de fazer coisas pelo benefício da dúvida. Na dúvida, eu prefiro não fazer. Na dúvida, eu acho que isso aqui é pecado, então é melhor não fazer. Agora, aquele que sabe, que fica manipulando as pessoas, usando o desconhecimento da Bíblia, portanto, você tem que ler a Bíblia. Esse está errado e vai pagar caro. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. A palavra de Deus é coisa santa, a obra de Deus é coisa santa, e nós temos que ter zelo por ela e zelo pelas pessoas, porque Deus vai cobrar isso de quem for necessário cobrar. O que me preocupa um pouquinho não são nem as traduções propriamente. Eu me preocupo mais com as Bíblias comentadas. Hoje porque hoje as pessoas também não gostam, é difícil ler Bíblia, então eles preferem ler comentário de Bíblia porque é mais fácil de entender. E não é só isso. É a interpretação de outra pessoa que você está lendo. E as pessoas mais humildes tendem a achar que tudo que está ali, inclusive no rodapé, é palavra de Deus. Voltando à questão da escatologia, embora a gente divirja de uma coisa ou outra, mas hoje 90% da igreja no Brasil é dispensacionalista. Graças a quê? Aos comentários de rodapé de um homem chamado Scofield. Então, qualquer um como eu, por exemplo, que se atreva a discordar dessa visão chamada dispensacionalista,
corre o risco de ser chamado de herege. Eu já fui chamado muitas vezes, pelo simples fato de eu não acreditar em arrebatamento secreto, de eu acreditar que o reino de Deus já esteja vigorando. Não, mas claro que não. Por quê? Porque eu aprendi que tem que ter um arrebatamento assim, que depois Jesus volta, tantos anos depois, tal. Mas por que isso se tornou na febre que se tornou? Por causa dos comentários de Scofield. Eu não estou aqui entrando no mérito, viu, Bispo Ronald? Eu estou apenas mostrando como isso se tornou uma febre. É então, hoje, você tem aí a Bíblia da vitória financeira, a Bíblia disso, a Bíblia daquilo outro, e eu acho isso assustador. Eu acho que as pessoas, elas precisam se ater exclusivamente ao texto. Hoje nós temos uma ferramenta extraordinária. Quer comentar? Faz um livro separado para deixar bem claro que uma coisa é outra coisa. Hoje nós temos a internet. Eu não domino o grego, eu não domino hebraico. Eu não domino nem o português. Eu não domino nem o português, nem o inglês, quanto mais o grego ou o hebraico. Só que nós temos ferramentas na internet, como, por exemplo, a blueletterbible.org, que é um site americano ou inglês, não sei, que você tem a Bíblia em latim, tem a Bíblia em hebraico e tal. Então, quando eu tenho dúvidas, eu vou lá, eu vou checar, eu quero saber realmente o significado daquela palavra para eu não estar ensinando bobagem, porque depois Deus vai cobrar de mim. Então, hoje não há mais desculpa, todo mundo tem acesso à internet. Então, o que impede um pastor de se aplicar, de buscar, examinar as Escrituras para poder alimentar bem o rebanho? Porque quando Deus cobrar, vai cobrar de quem está na frente, não vai cobrar daquele irmãozinho, coitadinho, que está ali simplesmente recebendo já mastigado, vai cobrar de quem está no púlpito. Pastor, a gente tem 2 minutos para terminar Montenados. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre, até dentro de mim, é um questionamento constante. Enfim, eu vou tentar ser rápido, porque a gente só tem 2 minutos para fazer essa pergunta, mas vocês acham que a gente chegou talvez no ápice do que entendemos como uma tradução bíblica? Porque hoje nós temos, querendo ou não, uma regra de pensamentos, nós temos aí talvez o tripé de coisas bíblicas que é muito claro para a maioria das denominações evangélicas. Vocês acham que existe ainda, talvez, espaço ou flexibilidade para alguma coisa mudar doutrinariamente da Igreja Evangélica Brasileira? Você acha que a doutrina... Porque a doutrina que a gente tem hoje é a interpretação de pessoas, não é uma interpretação de Deus. São pessoas que, poxa, gostei e todos concordaram mais com essa pessoa e ficou aquilo. Vocês acham que doutrina é algo que tem que ser flexível? Para dar espaço para ela mudar com o tempo, com interpretações ou não? A gente tem um minuto. Eu diria o seguinte, os princípios bíblicos são inflexíveis. As doutrinas bíblicas de salvação, aquele rol de doutrinas que levam o homem a Jesus, levam o homem ao céu e fazem esse desvencilhar do pecado, são inflexíveis. Comportamentais podem ser flexíveis, de acordo com a análise. O que Paulo diz, né? Eu, como sábio construtor, lancei o fundamento. E o fundamento não varia, é o mesmo, é Jesus Cristo. Agora, cada um veja como constrói. Uns vão construir com ouro, com prata, com pedras preciosas, os outros vão construir até com palha. Cada um vai responder por si. Mas o fundamento continua o mesmo, é Cristo Jesus. Isso é, como diria o Rogério Magri, que você nem chegou a conhecer, ministro do Trabalho, imexível. Imexível. Tá acabando, bicho. Não, eu quero encerrar com... Todo motorista sabe da importância do farol alto e farol baixo. Portanto, eu deixo para todos Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés, farol baixo, e luz para os meus caminhos, farol alto. Façam minhas as suas palavras. Muito bom, muito bom. Até o próximo Montenados, né, geral? Tchau, tchau.